Olá, olá, sejam muito bem-vindos aí à nossa última aula da série de aulas aí, das 5 aulas que foram gravadas. E hoje nós vamos falar da estrutura completa de uma tese e planejamento da pesquisa. É uma produção científica e metodologia acadêmica, né? Então, nessa aula nós vamos discutir a estrutura completa de uma tese de doutorado e o planejamento necessário para o desenvolvimento de uma pesquisa científica em nível avançado. A tese representa o nível mais elevado da produção acadêmica, né, dentro da pós-graduação. Ela exige não apenas conhecimento teórico aprofundado, mas também capacidade de desenvolver investigações científicas originais. Ao longo desta aula, nós vamos analisar como que uma tese pode ser organizada, quais são as etapas do processo de pesquisa e como que o pesquisador pode planejar sua investigação de forma rigorosa e sistemática, né? Então vamos lá então. Pois bem. O objetivo da aula aqui, ó, vamos lá, um por um, né? Nesta aula nós temos como objetivo principal, né? Primeiramente, compreender a estrutura completa. Você tem que saber como que é a estrutura da tese, de uma tese de doutorado. Em segundo lugar, é analisar um exemplo de organização real da tese, de modo que nós possamos visualizar como as diretrizes, ou melhor, como que os diferentes capítulos se articulam dentro de uma investigação científica, tá? E além disso, nós vamos discutir o planejamento da pesquisa de doutorado, que envolve a definição do problema, a revisão da literatura, a metodologia e a análise dos dados. Então, objetivamente aqui, ó, compreender a estrutura completa de uma tese, analisar um exemplo real de organização de tese, entender como planejar uma pesquisa de doutorado e relacionar teoria, metodologia e análise crítica. Tá bom? Fica comigo aí que nós vamos aí terminando essa aula agora, a quinta aula da série de aulas que a gente está gravando aí. Qual que é a importância do planejamento de pesquisa, né? A elaboração de uma tese exige um planejamento bem cuidadoso, né? Você tem que fazer várias etapas corretamente para ficar bem estruturado. Uma pesquisa de doutorado normalmente se desenvolve ao longo de vários anos e envolve diferentes etapas de investigação, né? Sem planejamento, o pesquisador pode enfrentar dificuldades para organizar suas ideias, delimitar o problema de pesquisa e estruturar o desenvolvimento do trabalho. Por isso, o planejamento é uma etapa fundamental para garantir a qualidade científica da pesquisa. Então, a gente tem que ficar esperto nisso. Como eu já disse anteriormente, no mestrado você vai ter 2 anos para fazer tudo. Então, no fundo, você tem 6 meses para ir para campo fazer pesquisa, se for o caso, e 6 meses para escrever. Porque um ano você vai estar fazendo matéria, o outro ano vai estar fazendo isso. Talvez você consiga estender isso. Geralmente, quando é um mestrado na área de docência, geralmente nessa área, você tem uns 6 meses a mais, você pode pedir uma extensão de prazo. Agora tem doutorados aí profissionais aí que não, você não consegue nem pedir extensão de prazo. Tem que haver esse detalhe. Quando eu fiz mesmo na UFMG, eu não podia fazer extensão de prazo, só tinha no máximo 2 anos. No caso, a gente tinha que criar um produto educacional, no meu caso, um produto educacional mais a dissertação. Então tinha que fazer as duas coisas no tempo menor, que a gente não podia estender o prazo, tá bom? Então por isso que é importante fazer o planejamento. O doutorado fica um pouquinho mais tranquilo, porque você vai ficar aí um ano e meio mais ou menos fazer matéria, um ano e meio, às vezes 2 anos fazer matéria, e aí você tem um prazo aí de 2 anos para mais 2 anos, que você pode estender por mais um ano para fazer o restante da sua pesquisa. Então vamos lá, a importância do planejamento da pesquisa a gente tem que fazer a definição do problema, a organização teórica, definição metodológica e o cronograma de pesquisa. É importante fazer isso aí, né? Então vamos lá então. Pois bem, etapas da pesquisa do doutorado. A pesquisa de doutorado normalmente segue algumas etapas fundamentais. Primeiramente, o pesquisador define o tema e delimita o problema de pesquisa. Em seguida, realiza uma revisão de literatura para compreender o estado atual do conhecimento científico sobre o tema. Além disso, define a metodologia de pesquisa, coleta os dados e realiza a análise dos resultados.
por fim, organiza as informações na estrutura da tese, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aí, ó, é a definição do tema. Você tem que ter um tema. Você tem que imaginar aí algum tema aí, você quer pesquisar alguma coisa, esse tema pode ser grande. Ah, vou pesquisar alguma coisa na área de educação matemática. Beleza. Sempre estou falando na área de matemática porque é a área que eu atuo. Sou professor de matemática na cidade de Ribeirão das Neves, na Escola Estadual Pedro de Alcântara Nogueira, e minha formação inicial é na área de matemática. Fiz licenciatura em matemática no UniBH, no Centro Universitário UniBH, né? Depois que você definiu esse tema, você tem que fazer uma revisão de literatura. Você tem que dar uma olhada quais são as literaturas que estão falando daquele tema ali, quais são os autores, quais são os livros, revistas, se tem metodologia, se tem alguma coisa para você falar sobre aquele tema. Ou se vai ser algo inédito, aí você vai querer embarcar mesmo em algo que é totalmente inédito. Então você tem que pensar nisso aí tudo e conversar com alguém que vai te orientar também. Depois que você fez isso aí, tema e tudo, olhou se está tendo bibliografia, você tem que fazer a definição da metodologia. A definição da metodologia, que é a metodologia, é o estudo do método, né? Então, como que eu vou fazer para chegar nos resultados que eu estou pretendendo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, vou atrás de números estatísticos para a gente ver quantos tem, quantos não tem. Ou eu vou fazer o que? Questionário. Aí você tem que avaliar qual a metodologia que está sendo mais usada em relação a esse tema, quais são os autores e quais as metodologias mais usadas por eles. Porque se você for desse jeito, em cima, você já vai ver as metodologias que são testadas e as que são mais aceitas. Então, pessoas que já fizeram pesquisa antes, já estudaram antes, então vão avaliando quais são os melhores métodos para se obter os melhores resultados. Então é importante você ter alguém do seu lado justamente por causa disso. Por isso que é importante ter o orientador para a tese de doutorado. Depois disso tudo, nós vamos para a coleta de dados. Você tem que coletar os dados. Aí você definiu antes na metodologia como que você vai coletar isso. Se é questionário, se é e-mail, se é carta, se é... Nem carta nem deve existir mais, né? Não, tem gente que manda carta ainda. Se é carta, se é e-mail, se é ir na escola, se é pedir um amigo, se é internet, se é repercussão na internet, se é alguma empresa que vai fazer, que vai ajudar você a mandar questionários ou coletar os dados, aí depende de tudo que você vai fazer aí, da metodologia que você vai aplicar e dos autores que você vai usar. Tem que estar tudo casado nesse sentido. Depois que você fez isso tudo, começa as análises de dados. Você definiu antes como que você vai coletar os dados e agora você tem que analisar os dados. Você vai receber aquela montoeira de dados ali e vai ter que fazer uma seleção, vai ter que fazer uma formatação, alguma coisa para você conseguir resultado para isso aí. Ou para, no caso, voltando aqui, ó, análise dos resultados, aí a análise do resultado vai definir se está indo para onde você quer realmente, se era o resultado esperado, que você tem que ter uma previsão anteriormente. Se esse resultado mesmo, se está indo para esse caminho, claro que não vai certinho 100%. Provavelmente não, pode ser, mas é muito raro. Ou se está indo para o outro lado, a análise dos resultados vai falar isso aí, se estava dando certo ou não. Se a metodologia foi bem aplicada ou não, ou se realmente aqueles dados que você coletou mostrou que aquilo que você estava pensando era o contrário, ou não era bem aquilo que você estava pensando. Você tem uma ideia antes e vai pesquisar se realmente essa ideia que você está falando faz sentido, né? Aí vem a elaboração da tese. Depois que você fez isso tudo, aí você vai elaborar a tese. Aí começa o processo todo, da escrita, usando os autores para colaborar com aquilo e tal, e etc, etc e tal. Né? Então, só falando aqui, ó. A escolha do tema é uma das primeiras discussões que o pesquisador precisa tomar. O tema deve ser relevante para a área científica, ou seja, deve contribuir para o avanço no conhecimento. Também é importante que o tema seja viável de ser investigado.
considerando o tempo disponível e os recursos necessários para a pesquisa. Além disso, o tema deve estar alinhado com os interesses acadêmicos do pesquisador. Não esquece disso não, tá? Então vamos lá aqui, ó. Essa aqui é as etapas de pesquisa do doutorado, tá? Que a gente já está falando aí, ó. Então vamos lá. Escolha do tema que eu estou falando, né? Ele tem que ser relevante para a área científica, ele tem que ser viável de ser pesquisado, ele tem que ser original e tem que estar alinhado aos interesses do pesquisador, né? Pode esquecer disso não. E a delimitação do tema. Isso é importante, ó. Um tema amplo, por exemplo, ó, tecnologias na educação. Existem milhares de tecnologias na educação. Não só materiais. O pessoal acha que tecnologia é só material. Tecnologia é técnica, estudo das técnicas. Quais são as técnicas que tem na educação, né? Porque senão fica assim, tecnologia como se fosse um artefato, um objeto somente. Um data show, por exemplo, é uma tecnologia. Não é só o objeto, não. Tecnologia já diz o nome. Tecnologia, que é o estudo, né? E técnico das técnicas, tá? Então esse é um tema amplo, tecnologias na educação. Como é que eu vou delimitar isso? O uso de tecnologias digitais no ensino de matemática no ensino médio. Esse tema eu já até falei na aula anterior. Você vai falar sobre as tecnologias digitais, no ensino de matemática, quais são as tecnologias digitais no ensino da matemática e no ensino médio. Você pode até delimitar. No primeiro ano do ensino médio, ou então, sei lá, na aula de probabilidade, no ensino de probabilidade de matemática. Aí você vai restringindo o tema aí cada vez mais. Não pode deixar muito amplo não, porque senão dá muita coisa. Após escolher o tema de pesquisa, é necessário delimitá-lo. A delimitação consiste em tornar o tema mais específico e direcionado. Por exemplo, um tema amplo, como tecnologias na educação, precisa ser delimitado para algo mais específico, como o uso de tecnologias digitais no ensino de matemática no ensino médio. Essa delimitação ajuda a tornar a pesquisa mais clara e viável, tá? Senão fica um trabalho que você não vai dar conta de fazer, porque como é que vai falar de todas as tecnologias na educação? É impossível, né? Ou então não vai caber dentro do tempo do doutorado. Formulação do problema de pesquisa. O problema de pesquisa é a pergunta central que orienta toda a investigação científica, né? Essa pergunta deve ser clara, relevante e possível de ser investigada cientificamente. Por exemplo, como as tecnologias digitais podem contribuir para o ensino de matemática no ensino médio? Quiser restringir mais, igual eu falei, no ensino de matemática no primeiro ano do ensino médio. Entendeu? Você pode restringir mais. O problema de pesquisa é a pergunta central que orienta o estudo, né? Como as tecnologias digitais podem contribuir para o ensino de matemática no ensino médio. E assim vai. O objetivo geral é a finalidade principal da pesquisa. Ela indica aquilo que o pesquisador pretende alcançar ao final do estudo. Por exemplo, investigar o impacto das tecnologias digitais no ensino de matemática no ensino médio. Esse objetivo orienta todo o desenvolvimento da pesquisa. Então você quer saber investigar o impacto que essas tecnologias têm. Então já vai delimitando mais, tem um objetivo geral e depois do objetivo geral, que é os impactos, vamos para o específico agora. O específico. Os objetivos específicos representam etapas necessárias para alcançar o objetivo geral. Eles ajudam a organizar o processo investigativo. Por exemplo, eu não falei dos impactos das tecnologias digitais, então agora aqui, como é que nós vamos fazer? Nós vamos analisar as práticas pedagógicas dos professores, para entender. Vamos identificar dificuldade dos alunos e vamos avaliar o uso de tecnologias digitais no ensino médio, tá vendo? Esses objetivos específicos, sempre começa com verbo, analisar, identificar, avaliar, aí ele é para colaborar com o objetivo antes, que era o objetivo geral. O que nós vamos fazer para chegar no objetivo geral? Esse objetivo orienta as diferentes etapas da investigação científica, tá? Aí é assim que a gente vai fazer. Então,
O objetivo específico é para ajudar a gente a entender o objetivo geral, tá bom? Depois vem a justificativa da pesquisa. Ela tem que ter relevância, uma relevância educacional e uma contribuição social, né? A justificativa explica por que a pesquisa é importante, né? Ela demonstra a relevância do estudo para a área científica e para a sociedade. Uma justificativa bem elaborada mostra que o problema investigado possui valor acadêmico e que a pesquisa pode contribuir para ampliar o conhecimento existente. Nenhuma pesquisa, gente, é terminada. Terminada em que sentido? Nem sei se existe essa palavra desse jeito. Ela não tem fim em si mesma. Eu não vou fazer uma pesquisa aqui e ela termina. Falei tudo sobre aquele assunto. Não existe mais o que falar sobre aquele assunto. Tem que tomar cuidado com isso, porque a verdade para a ciência ela é transitória. Ela te tira do estágio de ignorância anterior. Você, até certo ponto você pesquisou, chegou até certo ponto. As pesquisas vão avançando e vai melhorando, não vai melhorando, vai ampliando o conhecimento que eu tinha anteriormente. Ou seja, aquilo que eu pesquisei e não sabia ainda, aí eu vou continuar as pesquisas para tentar encontrar esses resultados, né? Então o conhecimento ele é transitório e ele é ampliado, ou seja, ele vai aumentando, entre aspas, você entendeu, né? Ele vai melhorando, ampliando, vai lapidando, como se fosse uma pedra bruta, e você vai lapidando até chegar no estágio melhor possível, né? Então a justificativa explica por que a pesquisa é importante. Ela demonstra a relevância do estudo para a área científica e para a sociedade. Ela demonstra, né? Já até falei isso. Ela demonstra a relevância do estudo para a área científica e para a sociedade. Uma justificativa bem elaborada mostra que o problema investigado possui valor acadêmico e que a pesquisa pode contribuir para ampliar o conhecimento existente, tá? Lembra, ampliar o conhecimento existente. Não existe pesquisa que tem fim em si próprio. Ah, eu pesquisei e acabou, não tem mais o que falar. Não existe isso. Aí o que a gente tem que fazer depois da justificativa? A revisão da literatura. Você vai observar as teorias existentes, as lacunas de pesquisa e diferentes abordagens científicas, tá? A revisão de literatura analisa pesquisas anteriores relacionadas ao tema da investigação. Ela permite compreender o estado atual do conhecimento científico. Lembra? O estado atual é esse, X. Eu vou ampliar aquilo ali com outras pesquisas. Pode ser 1, 2, 3, 10, depende. Cada conhecimento é um conhecimento. Além disso, a revisão de literatura ajuda a identificar lacunas de pesquisa, ou seja, aspectos que ainda não foram suficientes explorados por outros pesquisadores. Tá? Então, ficar esperto com isso aí. Depois disso, nós vamos falar da fundamentação teórica, que é muito importante. Você fez a revisão literária, né? Fez a revisão de literatura e tem que ver quais são as fundamentações teóricas, quais são as teorias que estão relacionadas àquilo. A fundamentação teórica apresenta os autores e teorias que sustentam a pesquisa. Ela estabelece o diálogo entre o estudo desenvolvido e o conhecimento científico já existente. Na área de educação matemática, por exemplo, nós podemos encontrar autores como Biratan D'Ambrosio, Olis Kovismos, Marcelo Borba, Dario Fiorentini, e tem vários outros que dependem da área que você vai pesquisar. Tem uns consagrados, tem outros menos consagrados, mas você vai ter que dar uma pesquisada em relação a isso aí. Depois vem a metodologia da pesquisa. Qual o método, tipo de pesquisa, participantes, instrumentos, procedimentos de análise. A metodologia descreve como a pesquisa vai ser realizada. Ela apresenta os procedimentos utilizados para a coleta e análise dos dados. Essa seção é fundamental para garantir a credibilidade científica da investigação. Aqui você vai falar os métodos que você vai ter para obter esses resultados. Né? Como é que eu vou fazer? Eu estou querendo saber sobre os procedimentos do uso de tecnologias. Eu preciso saber como é que está sendo o uso de tecnologias na escola tal, no ensino médio. Eu vou fazer um questionário e mandar perguntar aos professores. Eu vou lá da escola conversar com os professores. Eu vou lá aplicar aquele questionário para os professores.
e eu vou pesquisar, vou lá conversar com os professores e conversar com os alunos para ver como que está sendo utilizada essas tecnologias. Você tem que definir isso aí na metodologia. Eu só quero pegar dados numéricos. Vou ver quantos professores que estão usando tecnologias. Vou pegar só esses dados numéricos, vou lá conversar com eles, vou montar uma pesquisa, vou em outras escolas. Aí você tem que desenvolver isso aí. Aí você tem que conversar com o seu orientador, porque às vezes pode não ser suficiente. Se for um artigo, por exemplo, você fazer o levantamento de professores que estão usando tecnologias é uma coisa, porque o artigo tem 10 a 15 páginas. Então você vai colocar ali os resultados quantitativos que você tem de professores que estão usando essas tecnologias. Não, professor, mas eu estou a fim de ver como que eles fazem isso. Então vamos supor, vai para uma dissertação de mestrado. Aí como que está sendo aplicado isso? Quais os alunos estão sendo beneficiados, entendeu? Aí vai ampliando. Não, tem uma tecnologia nova aqui que eu quero testar aqui, uma metodologia digital nova. Aí já vai para uma tese de doutorado, que é um procedimento novo, uma perspectiva nova, uma aplicação nova. Então tem todo um impacto dentro daquela. Como que você vai medir esses impactos ali dentro daquela comunidade? De algo que é novo, que você está propondo uma coisa moderna ali agora e nova, tá bom? Isso é a metodologia que vai definir isso aí. Você vai ter que procurar aí sobre a melhor metodologia que está sendo aplicada nessa área. Aí você vai ter que estudar sobre essa metodologia para você dar aquela credibilidade para a pesquisa. Fala, não, esse aqui é o melhor método por causa disso, 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 daquilo. Aí você vai defender esse método também, porque que ele é o melhor, né? E eu já falei aqui várias vezes quais são os tipos de pesquisa, né? As pesquisas científicas podem assumir diferentes abordagens metodológicas. Entre as mais comuns estão a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa e a pesquisa mista. Que eu falei aqui, na pesquisa mista geralmente fica quali-quant ou quanti-quali, tanto faz. Cada abordagem possui características próprias e deve ser escolhida de modo com os objetivos de investigação. Os exemplos que eu dei aqui agora, de artigo científico, dissertação e tese. Qualitativa, você vai fazer um questionário, você vai lá perguntar sobre, você vai fazer uma gravação, você vai deixar aberto, vai levar um monte de perguntas, ou você vai fazer só uma pergunta central e deixar que a pessoa desenvolva sua linha de raciocínio em cima daquilo. Ou é quantitativo, vou lá só perguntar quantas pessoas estão usando, quantas não estão usando, quantos alunos que tem, por que estão usando, qual que é o método estatístico ali de desvio padrão e etc. Ou pode fazer os dois, que é a mista, né? E cada uma vai possuir seu objetivo e método específico, né? Depende daquilo que você está querendo responder na sua pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Instrumentos de coleta de dados. A coleta de dados corresponde ao processo de obtenção das informações necessárias para a investigação científica. Esse processo deve seguir critérios metodológicos rigorosos para garantir a validade da pesquisa, né? Você vai ser por entrevista, questionários, observações, análise de documento. Pode ser gravação de áudio, pode ser gravação de vídeo e áudio, pode ser gravação das câmeras que estão... hoje tem muitas câmeras dentro de sala de aula, né? Dentro de sala de aula. O governo usa como desculpa para proteger o patrimônio, mas no fundo é para observar o que está acontecendo. Umas têm áudio, pode ser usada também, aí você pode usar o vídeo e áudio, outras têm só o vídeo dentro da sala de aula, você pode usar também só o vídeo. Tem essas estruturas também, né? Você pode gravar, igual eu estou falando, você pode fazer um questionário em papel, pode ser um questionário também online, hoje tem Google Forms, tem várias coisas assim, né? Que você pode usar. E a coleta de dados, né? Desculpa. A análise de dados consiste na interpretação das informações obtidas durante a pesquisa. Ela permite identificar padrões, relações e significados nos dados coletados, né? Então a coleta de dados é muito importante. Você tem que relacionar isso, a metodologia, para ver como que você vai fazer essa coleta de dados. Vai ser questionário, vai ser gravado, igual eu falei anteriormente aí. Aí não tem muito segredo não. É bom você pegar um livro da sua área, que fala sobre as metodologias, né?
Eu, quando eu estava no FMG mesmo fazendo mestrado, tinha uma metodologia que chamava pesquisação. Eu esqueci o nome do livro agora. Depois eu coloco se eu lembrar aqui, eu coloco o nome do livro aqui. Era pesquisação. Consistia em você avaliar a sua própria prática, você olhar para você mesmo. Colocava-se as câmeras gravando, uma câmera, mas a pessoa achava interessante ter mais de uma, duas, três câmeras, e ali você vai conduzir sua aula. Alguém também pode ajudar você a manejar as câmeras também, que ajuda bastante. E depois você vai fazer a análise dessa aula, da sua própria aula. Aí tem que tomar um cuidado, né? Pra você tentar ser o mais natural possível, você tomar um cuidado de ser assim, o mais normal possível dentro do seu cotidiano, pra você não ficar também parecendo um robô, tô sendo gravado, então eu vou agir de forma diferente. Aí tem que tomar cuidado. Aí isso serve para algumas pessoas, mas talvez para outras não serve. Então é um método que pode ser usado numa pesquisa X, mas não vai abarcar todas as pesquisas. Então você tem que ficar esperto qual metodologia que é mais adequada. Sempre com a ajuda de um profissional junto, né? Análise dos dados, né? Eu já até falei que a análise dos dados consiste na interpretação das informações obtidas durante a pesquisa. Ela permite identificar padrões, relações e significados dos dados coletados, né? Pode ser uma análise estatística, pode ser uma análise qualitativa e pode ser análise documental também. A gente já falou isso também, né? Beleza. E como vai ficar a estrutura geral da tese? A tese é organizada em diferentes capítulos que apresentam o desenvolvimento da pesquisa. Normalmente encontramos capítulos relacionados à introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados, discussão e conclusão, tá? Essa organização ajuda a apresentar o estudo de forma clara e sistemática, tá? Então a tese geralmente apresenta a seguinte organização. Primeiro a introdução, você vai ali explicar na introdução as coisas que você vai fazer dentro da tese, normal, né? Depois você vai colocar uma revisão de literatura. Nós já falamos também da revisão de literatura, olhar os autores, aquela coisa toda, as teses que estão por trás, as dissertações. Depois você vai definir a metodologia, né? Metodologia. Depois a análise de resultados, você vai fazer. Depois a discussão. E 6, por último, conclusão, tá? Essa é a estrutura geral da tese. Então vamos lá aqui, ó. Um exemplo comum de estrutura de tese pode incluir os seguintes capítulos, por exemplo. Vai fazer primeiro a introdução, revisão de literatura, fundamentação teórica, metodologia, resultados, discussão, conclusões. Essa estrutura pode variar dependendo da área científica, mas de modo geral segue essa organização, tá? Então vamos colocar aqui o exemplo real de estrutura da tese. No primeiro a gente vai colocar a introdução. A introdução apresenta o tema da pesquisa, o problema investigado, os objetivos do estudo e a justificativa da investigação. Ela também pode apresentar uma breve descrição da estrutura do trabalho. Depois, no capítulo 2 e 3, nós vamos fazer a revisão de literatura. A revisão de literatura analisa estudos anteriores relacionados ao tema da pesquisa. Ela permite compreender o estado atual do conhecimento científico. Lembra? Tirar a gente do estágio de ignorância anterior. A pesquisa sempre tem mais ou menos esse objetivo. Depois, no capítulo 4, nós vamos falar da metodologia, né? A metodologia... Opa, peraí que eu esqueci aqui, ó. Capítulo 2 e 3. O 3 também, no 3 você pode colocar a fundamentação teórica. A fundamentação teórica apresenta as teorias e conceitos que sustentam a pesquisa, tá? Então, uma coisa é a revisão de literatura no 2 e no 3 a fundamentação teórica. No capítulo 4, sim, metodologia. A metodologia descreve como a pesquisa foi realizada. Ela apresenta os procedimentos utilizados para a coleta e análise dos dados, tá? No capítulo 5, a gente vai colocar os resultados. Nesta seção são apresentados os resultados obtidos durante a investigação científica, né?
Esses resultados podem ser apresentados por meio de tabela, gráfico, análise descritivas, etc, etc e tal. Vai depender como que você coletou os dados para fazer a apresentação desses resultados. Depois vem a discussão. A discussão interpreta os resultados obtidos e os relaciona com a literatura científica. Essa etapa permite compreender o significado dos dados coletados, tá bom? E depois as conclusões. A conclusão apresenta as principais descobertas da pesquisa. Ela retoma os objetivos do estudo e o problema investigado. Então você vai fazer aquela retomada de tudo e fazer sua conclusão. Olha, concluí isso, não concluí isso também, pode ter lá também. Não quer dizer que tudo você vai concluir, não. Você espera o resultado X, mas não chegou o resultado. Então você escreve por que não chegou o resultado. Olha, a conclusão é o seguinte, ó, tentei fazer, fiz assim, assim, assado, tal, mas o resultado esperado não foi esse, foi o resultado tal, X, Y e Z. Acontece muito. Só que é claro que o pessoal quer montar as coisas só falando que deu certo, tudo bonitinho. Ah, não, foi lindo e tal. Eu fiz lá a pesquisa e deu certinho aquilo que eu estava pensando. Não, não é assim que funciona também não. Então aqui é o exemplo real, né? Agora, no capítulo 1, né? Que eu já até falei, né? Revisando aqui, ó. Nós vamos colocar o tema, o problema de pesquisa, objetivos e justificativa. Anota isso aí, beleza? No capítulo 2, repetindo tudo de novo, anota aí. Analisa estudos anteriores sobre o tema de pesquisa. Permite compreender o estado atual do conhecimento científico. Repetindo que é demais. No capítulo 3, você vai colocar a fundamentação teórica. Apresenta os conceitos e teorias que sustentam a investigação. Beleza? No capítulo 4, você vai descrever os procedimentos utilizados para a realização da pesquisa. Tá? Quais são os procedimentos? No capítulo 5, você vai colocar os resultados. Apresenta os dados obtidos durante a investigação. Você vai apresentar lá os dados. No 6, você vai fazer a discussão. Relaciona os estudos obtidos com a literatura científica. E no 7, as conclusões. Tá? Apresenta as principais descobertas da pesquisa. Então, beleza. Contribuição científica da tese. Aí agora, qual contribuição que é? Porque toda tese deve apresentar uma contribuição científica original. Essa contribuição pode envolver novos conceitos, interpretações, né, ou novas metodologias. Então, a contribuição tem novos conceitos, tem novos modelos, novas interpretações, novas metodologias ou não tem. Aí isso aí que vai a contribuição da tese. Quais são as limitações da pesquisa? Toda pesquisa possui limitações metodológicas ou teóricas. Reconhecer essas limitações demonstra maturidade científica. Lembra que eu falei com vocês? Eu quero ir para o objetivo X, eu quero pesquisar isso. Beleza, você quer pesquisar. Mas pode chegar lá na frente lá, ou sua pesquisa está vindo tal, mas não são esses resultados que parece que eu vou obter, não. Então, toda pesquisa possui limitações metodológicas ou teóricas. Reconhecer essas limitações vai demonstrar sua maturidade científica e transparência acadêmica. Aí você vai falar, ó, não deu por causa disso e disso. Você tem que ter essa transparência, tá? Pesquisas futuras. A tese pode indicar novas possibilidades de investigação científica. Lembra? Pesquisar para diminuir a ignorância do estado anterior. Lembra disso? Então, nós contribuímos agora coisas que a gente não estava sabendo anteriormente. Próxima pesquisa vai falar de coisas que a gente também não estava sabendo nesse momento que a gente está pesquisando. Então, assim vai, como se fosse uma escada, uma cadeia, uma sequência, um dominó, um atrás do outro. Dominó até que não foi muito bom exemplo, não, porque senão pode alguém para falar, se encostar um no outro, cai tudo. Mas pode acontecer também. O que a gente sabia anteriormente, veio tendo pesquisa, chegou lá na frente, teve outras pesquisas que demonstraram resultados totalmente diferentes, tá? Igual a gente fazia, por exemplo, antigamente fazia-se muito aí sangria, por exemplo, nos pacientes. A pessoa achava que sangria, não, os dados aqui
nós que somos médicos, a gente está vendo aqui que a sangria funciona e tal, e tarará, naquela época. Outras pesquisas vieram, outras coisas, outras metodologias, e foi demonstrando, tirar sangue da pessoa, você está ajudando ela a morrer, porque ela tem uma limitação sanguínea, e saiu tantos por cento do sangue do corpo, você faz a pessoa, então você não está ajudando, você está matando a pessoa, né? Então tem que pensar nisso aí também. Então, pesquisas futuras, né? A tese pode indicar novas possibilidades de investigação científica. A tese pode indicar novas possibilidades de investigação e essas sugestões ajudam a ampliar o campo de pesquisa, tá bom? Depois vem os elementos pós-textuais, né? Que é os pós-textuais? Os finalmente ali. Referência, apêndice e anexo. Os elementos pós-textuais complementam o trabalho acadêmico. Entre eles estão as referências, os apêndices e os anexos. As referências é quais autores que você usou. Qual que é a diferença de referência e bibliografia? Bibliografia, você leu vários livros, vários livros, e você pegou todos aqueles livros, tá dentro de você, né, que você foi lendo, aquela coisa toda, então tem conhecimentos prévios ali dentro ali que você adquiriu. Certo, isso é bibliografia. Só que no trabalho eu vou às referências. Quem que é que eu vou referenciar? Quem que eu estou usando? Ah, não, é de acordo com fulano, de acordo com ciclano. Ciclano pesquisou isso, fulano pesquisou aquilo. O autor tal falou isso, o autor tal falou aquilo. Isso é as referências. É aquilo que está dentro do texto. Você utilizou dentro do texto. Que você tem conhecimentos prévios antes, igual eu já venho de educação desde 1999, tenho conhecimentos prévios, sei de coisas que talvez funcione ou não funcione, mas na hora de testar, eu tenho que colocar, autor fulano de tal disse isso, autor fulano de tal disse aquilo, ah, eu não concordo com o autor fulano de tal por causa disso, daquilo, nas conclusões, entende? E beleza, e os apêndices e os anexos. Os apêndices geralmente é aquilo que você fez, um relatório que você fez para aplicar, umas perguntas, aquela coisa toda. E os anexos são coisas que você acha interessante, deve ficar lá, que você adquiriu. Ah, recebi um e-mail, recebi uma carta, recebi não sei o que lá de fulano, aí você põe lá nos anexos, tá bom? E as referências, vamos lá, vamos de novo. As referências apresentam todas as obras utilizadas na pesquisa. Deve seguir normas acadêmicas como a BNT. Não pode esquecer que as normas da BNT são referências. Ok, beleza. Ah, eu vou mandar meu trabalho para uma revista. Tem que olhar as referências da revista. Porque às vezes a letra tal, o parágrafo tal, a borda tal, a margem tal não funciona naquela revista. Então ela troca essa referência acadêmica da BNT para a necessidade da revista. Ah, eu vou montar um livro. Chegou lá no livro, lá, ó, na hora que você vai montar o livro. Ah, a margem tal não tem jeito não. Não dá para colocar 3, 3, 2, 2 não. No livro aqui é um e-mail, nos 4 cantos. Então é um e-mail, tem que adaptar, tá bom? Apêndices. Os apêndices apresentam materiais produzidos pelo autor da pesquisa, aquilo que eu disse. Questionário, roteiros de entrevista e tal, aquilo que você fez, tá? Os anexos apresentam documentos externos utilizados à pesquisa. Ah, eu vou anexar lá o e-mail que eu recebi. Na pesquisa que eu fiz de dissertação de mestrado tinha um e-mail. Recebi um e-mail lá do Centro de Tecnologia de Minas Gerais. Anexei o e-mail lá. Tinha outros documentos também que eu anexei. Eu não lembro agora quais são. Mas tem os e-mails lá e tem alguns documentos que eu anexei porque eu acho importante estar lá. Porque contribui com a dissertação. Beleza? No meu doutorado não teve anexos, porque não precisou. Eu falei de outras coisas, falei de história da educação matemática e algumas coisas, então não tem nada a ver, não precisou de anexos. Organização do cronograma de pesquisa. Uma tese normalmente segue um cronograma de pesquisa dividido em etapas. Esse cronograma ajuda a organizar o desenvolvimento da investigação científica, né? Então tem que ficar esperto, porque sempre no final, quando você vai concorrer a uma vaga lá para ser escolhido, um orientador escolher você na universidade, alguma coisa, ele vai te pedir o cronograma, porque você tem que estar organizado. Eu não posso chegar lá e falar assim, eu vou pesquisar hoje, semana que vem eu vou estudar só aula e na terceira semana ali eu vou procurar metodologia, agora e depois no final eu vou criar um tema. Não, tem que estar organizado no cronograma. Beleza, ó.
Um exemplo aqui que eu estou deixando para vocês aqui, ó. Um cronograma típico pode incluir, ó. No primeiro ano eu vou fazer a revisão de literatura. Vou revisar tudo que está falando sobre o tema e tal, autores e tal, teorias, aquela coisa toda. No ano 2 eu vou fazer coleta de dados. Vou coletar os dados e tal, porque no ano 1 você vai estar fazendo as matérias lá do doutorado, por exemplo. Então você pode fazer nas matérias do doutorado, vendo a literatura da matéria e ver qual literatura ali que vai servir para a sua pesquisa posteriormente. Se não tiver nada a ver com o tema, paralelamente ali você consegue ir discutindo com o seu orientador qual livro, qual bibliografia, quais referências que você pode usar. Aí no ano 2 você vai partir para a coleta de dados. Aí você vai ficar o ano fazendo a coleta de dados. E depois no ano 3 vai ficar por conta de analisar tudo, ver o que está acontecendo e escrever a tese. Beleza? Então aqui, ó. Ano 1, isso aqui vai lembrar vocês, olha lá, ó, exemplo de cronograma, tá? Ano 1 é revisão de literatura. Ano 2, coleta de dados. Ano 3, análise escrita. Tranquilo? Beleza, né? Aí a escrita da tese, não pode esquecer. A escrita da tese exige clareza, rigor científico e organização lógica. Lembra que você está escrevendo para a comunidade científica. O pesquisador deve apresentar suas ideias de forma estruturada e fundamentada. Tá? Não é escrever coisas mirabolantes, não escrever, sei lá, achando que você está escrevendo para Shakespeare, por exemplo. Não, é ser claro. Ter um rigor e ser claro. Tá? Nada de ficar inventando palavras, essas coisas, não precisa fazer isso aí não. É as palavras que você já usa cotidiano que pra gente ser claro. Senão você vai colocar na tese um monte de palavras lá, sinônimos que não são usuais, e aí quem tá lendo ou vai perder a paciência ou vai ter que ficar indo dicionar toda hora para ver o que é que tá falando. Então perde essa clareza, tá? Então a revisão de texto, né? Revisão de texto é essencial para garantir a qualidade científica do trabalho. Ele envolve revisão gramatical, revisão de coerência textual e revisão das referências. Hoje as revisões estão muito mais fáceis, né? Hoje tem muita ferramenta online aí que faz isso, né? Então tem profissionais que fazem isso, que são muito bons naquilo que faz, realmente faz. E também tem inteligência artificial e tem muitos sites aí também que fazem essa revisão de texto. Então, não é entrar no chat, por exemplo, numa IA, por exemplo, e pedir para escrever a tese. Nada a ver uma coisa com a outra. É entrar lá e pedir para fazer, por exemplo, correções ortográficas, porque às vezes você está digitando, perde uma palavrinha que está errada, alguma coisa, então um sentido de uma frase, que às vezes você colocou uma palavra ali que está inadequada, porque você vai lendo tantas e tantas vezes, vai ficando automático e acaba passando batido o erro. O cérebro faz muito isso. Então, na revisão do texto tem que ter a qualidade científica, a coerência textual e a correção gramatical. Não pode esquecer disso não, tá? E a defesa? Após finalizar a tese, o pesquisador apresenta o trabalho diante de uma banca examinadora, né? Então, após finalizar, você vai apresentar esse trabalho, isso aí, né? Durante a defesa, ele explica sua pesquisa e responde as perguntas dos avaliadores. Você tem que estar preparado para isso aí. Porque durante a defesa é a hora que você vai explicar tudo que você fez. Metodologia, onde você baseou, quais são as referências, quais livros, quais são artigos, dissertações, teses, monografia, quais sites você entrou, o que você pesquisou, se é sala de aula, se é fora da sala, se é o diretor, se é o professor, se é o aluno. Ali vai tudo, ali é a hora de você falar tudo que você fez e a contribuição que você está dando para o mundo científico, possivelmente uma novidade, né? E aí você vai colocar lá, contribuição para a ciência, o avanço do conhecimento, formação de novos pesquisadores e desenvolvimento científico, né? A tese contribui para o avanço do conhecimento científico. Ela também contribui para a formação de novos pesquisadores para o desenvolvimento da ciência. É aquilo que eu bati na tecla, né? Tirar do estado esqueci agora até a palavra. Estado de ignorância anterior. A gente sai do estado de ignorância anterior. E a próxima pesquisa vai mostrar para a gente o estado de ignorância daquele momento que a gente está pesquisando. Porque não existe pesquisa que tem fim em si mesma. Lembra disso. E o encerramento do curso, né? Ao longo desse curso, né, nós discutimos a estrutura de artigos científicos,
a escrita acadêmica, a organização de dissertações e a elaboração de teses. Esses conhecimentos são fundamentais para o desenvolvimento da produção científica e pós-graduação, né? Então nós falamos aí de estrutura de artigos científicos, falamos da escrita acadêmica, falei da organização de dissertações, falei da elaboração de teses. Encerro o curso de 5 aulas aqui. Agradeço a todos vocês, muito obrigado. Vou deixar um QR Code aqui no final, se você quiser visualizar essa aula. Muito obrigado, agradeço todo mundo aí pelas contribuições aí. Espero que vocês alcancem o objetivo de cada um e vamos pesquisar. Que a pesquisa que faz com que a sociedade, a pesquisa científica, faz com que a sociedade deslanche no conhecimento e sigamos para frente. Muito obrigado a todos vocês. Aqui é o João Paulo da Luz Rosa, estudante de pós-doutorado da instituição Integralize. Muito obrigado a todos. Até mais.